Olá, bom dia. Vamos aqui para quinta-feira, 3 de abril de 2025. Porque o Senhor não aborrece para sempre, mas, ainda que entristeça, se compadecerá segundo a grandeza de suas misericórdias. Lamentações 3, 31 e 32. O Senhor pode nos corrigir ou permitir tristeza por um momento, mas sua compaixão sempre prevalece, pois suas misericórdias são imensas. Ele não nos abandona na dor, mas nos restaura com amor. Hoje que possamos confiar nesse coração misericordioso, sabendo que Deus nos consola e renova, trazendo esperança após qualquer tribulação. Oração do dia. Deus, agradeço por sua misericórdia que me consola. Ainda que eu passe por tristeza, confio em teu amor que me restaura. Sustenta-me com tua bondade. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos para a leitura bíblica, né? Plano de leitura. Do dia 3, vamos ver. Dia 3, quinta-feira, né? 2 Coríntios, capítulo 2, 3, 4 e 5. 2, 3, 4, 5. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E designou Salomão 70.000 homens de carga, 80.000 que talhavam pedras na montanha, 3.600 inspetores sobre eles. Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro: como fizeste com Davi, meu pai, andando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também fazes comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para a apresentação contínua do pão da proposição para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus, e até o céu dos céus, não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba lavrar algorio, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou. Manda-me também madeiras de cedro, de cipreste e algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeiras no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos, e isso para prepararem muita madeira, que a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que os teus servos, os cortadores, que cortaram a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho, 20.000 batos de azeite. E Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito, que enviou a Salomão, dizendo: porque o Senhor tem amado seu povo, te constituiu sobre ele rei. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi, ao filho sábio de grande prudência, e entendimento, que edifique casa ao Senhor e casa para o seu rei. Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em azul, e em linho fino, e em carmesim
e é hábil para toda a obra do bril, para toda espécie de invenções, qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os seus peritos. E os peritos de Davi, meu senhor teu pai. Agora, pois, meu senhor, mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite, o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto houveres mister, e a traremos em jangadas pelo mar até Jope. E tu farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo com que os contara Davi e seu pai, e acharam-se 153.600. Designou deles 70.000 carregadores e 80.000 cortadores nas montanhas, como também 3.600 inspetores, para fazerem trabalhar o povo. Segundo Coríntios capítulo 3, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecerá a Davi seu pai, num lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no segundo mês, no segundo dia do ano quarto do seu reinado. Estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primeira medida, era de 60 côvados. A largura de 20 côvados. O pátio que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e a altura era de 120. E por dentro o revestiu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então o revestiu com ouro fino. Fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa revestiu com ouro as traves, os umbrais, suas paredes, suas portas, lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa do lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e também a largura de 20 côvados, e revestiu de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro. As câmaras cobriu de ouro. Também fez na casa do lugar santíssimo 2 querubins, de obra móvel, e cobriu de ouro. E quando as asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados, e tocava nas paredes da casa, e a outra casa de 5 côvados, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados que tocava na asa do outro querubim. As asas destes querubins se estendiam 20 côvados, estavam postos em pé e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino. Pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura. E o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez cadeias no oráculo e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita, outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda, Boaz. Segunda Crônica, capítulo 4. Também fez um altar de metal, de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também um mar de fundição, de 10 côvados, de uma borda até a outra, totalmente redondo, de 5 côvados de altura. Cingiu ao redor um cordão. Ô Jesus, o pessoal fica mandando coisa. Cingido ao redor um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois, que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando, e tinha 2 fileiras de bois fundidos juntamente com o mar. E o mar estava posto sobre 12 bois,
3 que olhavam para o norte, 3 que olharam para o ocidente, 3 que olharam para o sul, 3 que olharam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro. Tinha um palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, a capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, pôs 5 à direita, 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. Lavavam nelas, porém o mar era para os sacerdotes, se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, pôs num templo, 5 à direita, 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, pôs num templo, 5 à direita, 5 à esquerda. Também fez com bacias de ouro, fez mais o pátio do sacerdote, o grande ato, como também as portas para o pátio. De bronze revestiu as suas portas, pôs o mar ao lado direito, para o lado do oriente, na direção do sul. Também Irão fez as cadeiras, as pás, as bacias, assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, globos e 2 capitéis sobre as cabeças da coluna, as 2 redes, para cobrir os 2 globos de capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases, um mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, as cadeiras, as pás, os garfos e todos os seus utensílios. Fez Irão ao rei Salomão para a casa do Senhor de copo polido. Na campina do Jordão se fingiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zeredã. Fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, e não se podia averiguar o peso do cobre. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas, sobre os quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acender segundo o costume, perante o oráculo, e as flores, as lâmpadas, e as tenazes eram de ouro do mais finíssimo ouro, como também os apagadores, as bacias, as colheres, os incensários de ouro finíssimo, e quando a entrada da casa, as suas portas de dentro do lugar santíssimo e as portas da casa do templo eram de ouro. 2 Crônicas, capítulo 5, o último. Assim se acabou toda a obra de Salomão, fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro, todos os objetos, pôs entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciões de Israel e todos os chefes da tribo, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazer subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, e foi no 7º mês. Vieram todos os anciões de Israel, e os levitas levantaram a arca, fizeram subir a arca e a tenda da congregação, com que todos os objetos sagrados que estavam na tenda, os sacerdotes, os levitas, fizeram subir. Então o rei Salomão, toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que não se podiam contar, nem numerar por causa da sua abundância. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu redor, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca. Os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram para que as pontas dos varais da arca se viessem perante o oráculo, mas não se viessem de fora. E ali tem estado até o dia de hoje, na arca, que havia coisa alguma, senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, que todos os sacerdotes que ali se achassem, se santificaram, sem respeitarem as suas turmas. E os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Remã, de Gedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bem dizendo e louvando ao Senhor, e levantando
eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, louvando ao Senhor, dizendo, Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, tomara que esteja tudo em dia agora. Ok?